Olá, pessoal. Sejam então bem-vindos de volta à nossa parte número 3 da aula de redes neurais convolucionais. Na aula passada eu apresentei para vocês várias arquiteturas. Eh, então a gente implementou LeNet 5, a gente implementou AlexNet, VGG, implementamos também Inception V1 e ResNet. Tanto o Inception V1 como o ResNet nos trouxeram alguns conceitos novos. A Inception trouxe a ideia de towers, né? Towers paralelas, porque obviamente eu não sei são os melhores filtros de convolução, então eu acabo fazendo towers e filtro de várias formas diferentes a imagem, concateno no final. E a ideia de classificadores auxiliares, ok? E o ResNet acaba nos trazendo também, aí também de 2015, né, a ideia de skip connections. Então, ambos classificadores auxiliares, como os skip connections, são formas aí de tentar acelerar o aprendizado da rede e diminuir aí os problemas de vanity gradiente, ok? E aí uma coisa nas implementações, a gente foi implementando algumas coisas interessantes, e uma das coisas que não sei se vocês perceberam, é que por mais que eu comece a colocar um monte de camadas nessas redes, os parâmetros acabam não, claro, não diminuindo muito, né? Mas eles não explodem de forma tão significativa, certo? Ficam aí em torno de 26 milhões. É bem diferente aí, por exemplo, de um VGG 19, que tem muitos parâmetros, né? Mas Inception, ResNet tendem a ficar com parâmetros baixos. E aí a gente vem na pergunta, mas professor, como é que isso está acontecendo, né? Porque afinal de contas eu estudei tudo isso lá em redes neurais, lá nas nossas primeiras aulas. E quanto mais camadas eu ponho, mais conexões eu tenho, logicamente mais parâmetros eu vou ter. Né? Tem uma figura muito boa que não está nos slides da apresentação, vai estar na pasta de figuras somente, que é esse slide aqui. E esse slide aqui ele explica muito. Agora que a gente está um pouco mais por dentro aí de como a convolução no 2D funciona, né? Como o stride e o padding funciona. Então acho que esse slide agora eu consigo apresentar essa figura, eu consigo explicar ela para vocês de forma que ela faça sentido, certo? O que a gente tinha lá para a convolução? A gente tinha a nossa entrada, que é a nossa imagem original, ok? Deixa eu ver se tem um draw aqui. A gente tem a nossa entrada, que é a nossa imagem original. Opa. E a gente tem o nosso filtro, que no caso aqui é um filtro 3x3 simples, ok? Se a gente for deslizar um filtro 3x3 em cima de uma imagem 4x4, com o padding válido, eu vou deslizar aqui, depois eu vou deslizar aqui, depois eu vou deslocar para baixo, deslizo aqui, deslizo para o outro lado. Acho que tem até um gifzinho, né? 3x3, então são três possibilidades, né? 1, 2, 1, 2, direita e esquerda para baixo. Então, a minha resposta é uma imagem de duas posições, né? Isso se a imagem de entrada fosse 4 e o filtro 3. Que é exatamente esse caso aqui. Então, deixa eu pegar a borracha aqui. Então, mas como é que isso é lá na rede neural? Ainda não estou entendendo. Bom, como é que a gente fazia antes? A gente não linearizava a imagem, a gente não fazia um reshape dela. Então, se essa aqui é a nossa entrada, ok? Se esta aqui é a nossa entrada, se a gente fizer um reshape dela, ela fica nesse formato aqui, de 16:1, porque obviamente tem 16 pixels. Tranquilo? E se a gente fizer um reshape deste cara aqui, certo? Ele vai ficar com esse formato aqui, ó. É uma matriz esparsa de pesos. Os primeiros pesos, ou seja, se a gente pegar a primeira convolução aqui, né? Que é isto.
O W0 vai multiplicar este e este, e não vai multiplicar o terceiro. Este, não vai multiplicar o terceiro. Vai multiplicar este, não vai multiplicar aí o sexto. Este, não vai multiplicar o sexto. Vai multiplicar este, não vai multiplicar o nono. Este, não vai multiplicar o nono. E não vai multiplicar os 4 últimos. Certo? Então, esses 9 aqui equivalem aos 9 pixels da imagem que vão ser multiplicados por esses pesos. Ok? Quando eu deslizo, deixa eu apagar. Apaga. Um pouquinho de dificuldade aqui. Quando eu deslizo para o lado, esse cara, eu vou ter, obviamente, é como se eu fosse um segundo neurônio. Então, eu não vou multiplicar a primeira casinha que está aqui embaixo, o x0. Então, não multiplica a primeira, multiplico 1, 2, 3. Não multiplico a outra. Multiplico mais 1, 2, 3. Não multiplico essa, multiplico mais 1, 2, 3. E não multiplico as 4 últimas. Certo? A hora que eu deslizo de novo o filtro para cá, na próxima convolução, eu não multiplico de novo alguns dos meus valores, certo? Então isso acaba me dando algumas coisas interessantes que eu acabo conseguindo colocar a minha matriz de peso nesse formato, certo? Com esses saltos aqui. Então, todos aqueles... E lembram da história do weight sharing? Então, também tem a história do weight sharing, porque este peso aqui é exatamente igual a este peso aqui. Ok? O W01 é exatamente igual a este, exatamente igual a esse, exatamente igual a esse. Então, no fim das contas, eu tenho, numa matriz que seria aqui de 4 por 16, eu tenho apenas 9 pesos realmente existentes, realmente que eu tenho que treinar. O resto dos pesos são 0. Lembrem que na rede neural, o que eu tenho? Se eu queria 4 saídas, eu precisava ter 4 neurônios. Cada neurônio multiplicando cada uma das entradas. Então, 4 neurônios, 4 linhas na minha matriz de peso. Agora a caneta parou de funcionar. 4 linhas na minha matriz de peso, cada representando um neurônio, e cada neurônio aí com 16 pesos, porque cada peso teria que multiplicar uma entrada. Isso seria a rede neural tradicional. Só que na rede neural convolucional eu tenho essa matriz de pesos, ela se torna esparsa. Alguns pesos se tornam zeros, certo? Como eu já mostrei para vocês, porque eu não multiplico todo mundo por todo mundo. E alguns pesos, e além da esparsidade, além dos pesos se tornarem zeros, os pesos são repetidos, né? Como se eles fosse o mesmo peso em várias conexões, tá? Então, acho que essa imagem aqui, se ela é bem entendida, como são 4 neurônios, eu tenho 4 respostas. Então, aqui meu y, que é equivalente a ter uma imagem de resposta de 2 por 2. Essa imagem aqui, ela sumariza bastante aí o flip que aconteceu entre parte de baixo aqui, né? Parte de baixo redes neurais tradicionais, e a parte de cima a sua contraparte aí convolucional. No fim das contas, aquele processamento, né, de entrada vezes pesos é o mesmo, né? A diferença é que a minha matriz de peso é esparsa e possui pesos repetidos, né? Então, quando eu atualizo um peso, na verdade eu atualizo vários pesos de várias camadas. Ok? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Isso aqui já é uma interpretação um pouco mais avançada. Dificilmente vocês vão achar esse tipo de imagem, vocês vão achar mais se vocês procurarem por weight sharing na internet.
tá? Não querendo se alongar muito, outros tipos de redes bastante interessantes que a gente tem que comentar é a rede NIM, ou também chamado de redes full convolucionais. Qual que é a ideia das redes full convolucionais? É não ter aquele layer full no fim, né? Aqueles 4.000 neurônios, 100 neurônios de camada densa no fim. A ideia é conseguir uma classificação com todos os neurônios do tipo convolucionais, ou seja, com todos os neurônios do tipo esparso, e aí conseguindo reduzir bastante o número de parâmetros, né? Então, as redes NIM, Network têm essa ideia, né? Existem algumas brincadeiras que a gente tem que pensar quando a gente fala em rede NIM. Então, na rede neural tradicional, a gente tem esta arquitetura, entrada, né, as conexões e os pesos. Isso aqui é a arquitetura tradicional, como a gente já viu lá em redes neurais. A gente pode rearranjar essas entradas como uma lattice quadrada, né? E pode pensar que cada neurônio desse, na verdade, é uma saída, né? E realmente é. Então, aquele produto escalar que antes a gente escrevia assim, a gente pode escrever ele separado, com duas matrizes separadas, dessa forma. O resultado é exatamente o mesmo. Bom, mas se eu posso imaginar essa entrada, né, que foi feito um reshape para uma entrada bidimensional, que o cálculo acaba dando mais ou menos o mesmo, eu também posso imaginar que isso aqui, em vez de ser uma imagem 2x2, são 4 imagens de 1x1. Posso imaginar, não tem problema nenhum. Inclusive, o professor Sebastian ele faz em PyTorch um exemplo mostrando que isto aqui seria equivalente a esse tipo de convolução. Então, a ideia é concatenar os pixels como se cada pixel fosse um canal, né? E agora eu não tenho mais uma imagem de 3 canais, R, G e B. Agora eu tenho uma imagem de 1 por 1 por, sei lá, 500, 700, 800, 2.000 canais, né? E a cada neurônio aí eu posso imaginar como sendo cada neurônio poderia ser um canal diferente, né? Um channel, um descritor aí, né? Diferente, um feature map diferente, tá? Mas isso é uma ideia um pouco mais avançada, e essa ideia apareceu lá no artigo do Network, é uma ideia bastante avançada. Para quem entendeu bem, eu recomendo a leitura do artigo, tá? A ideia, no fim das contas, é trocar aquela estrutura de convoluções por convoluções de 1 por 1, né? Então, em vez de você fazer uma convolução com filtro grande, de 4x4, você pode fazer microconvoluções de 1 por 1, se você fizer um rearranjo na forma dos teus pixels, né? Em vez de enxergar eles como 2x2, eu enxergo na forma de um tensor de 1 por 1 por 4. Então, se eu enxergo dessa forma, eu consigo fazer as convoluções de 1 por 1 e o efeito é basicamente o mesmo que uma rede neural tradicional. Mas, então, se o efeito é o mesmo, eu consigo implementar uma rede neural tradicional usando convoluções. Essa é a ideia. Convoluções, principalmente convoluções de 1 por 1. Tá? Então é um conceito bastante avançado, quem quiser dar uma olhada no artigo. Mas no geral é isso. E a última parte é que, em vez de você ter aqueles layers fully connected no final, você simplesmente, se você tem 6 feature maps, né, você pode simplesmente, lembrando que o feature map você controla facilmente pelos parâmetros, né, da tua rede, você pode simplesmente fazer um global average pooling que vai fazer uma média de cada feature map e essa seria a tua saída da tua rede. E você aplicaria aqui, por exemplo, o negativo do log likelihood, lá, o nosso cross entropy. Para fazer o cross entropy seria aqui. Aqui seria um classificador, por exemplo, de 6 classes. Certo? Então essa é a ideia do Network. Repensar a rede convolucional como se ela... Aliás, repensar a rede neural tradicional como fosse ela full convencional, simplesmente fazendo um rearranjo no formato. Tá? Inclusive tem uma implementação lá, não vou perder muito tempo aqui, mas ele
roda os dois exemplos, se você quiser, tem os dois exemplos lá dentro, e da rede neural tradicional e da rede neural do tipo NIM, e dá a mesma coisa. Tá? Isso é chamado de micronetworks, porque justamente é convoluções de um por um, né? Então você tem uma rede micro ali dentro de a ideia, né? Porque você está olhando para o microdado, que é o pixel, que é um valor só sozinho. Tá? Enfim, tem uma série de slides aqui, mas enfim, deixa eu passar. A gente também já comentou sobre Inception, que é aquela ideia de ter as towers, de ter os classificadores auxiliares e os towers. Né? Depois se faz concatenação de cada tower. Mas uma ideia que, se a gente for seguir, por exemplo, o histórico aqui, a gente tem AlexNet, VGG, Inception, ResNet, o NIM, Networking Network, que é mais um conceito do que uma rede, na verdade. Mas aí a gente parte para Inception 3 e alguns modelos um pouco mais novos aqui, né? O Inception 3 ele traz alguns conceitos interessantes, que é a ideia de fatorizar as convoluções. Então, qual que é a ideia de fatorizar as convoluções? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, que a minha entrada é 5 por 5, se eu tenho um filtro 5 por 5, a minha saída é um escalar, certo? Porque a hora que eu coloco o filtro aqui, eu faço todo mundo vezes todo mundo, somo, né, produto escalar, eu tenho a solução do escalar. Mas eu posso, em vez de fazer um filtro 5 por 5, eu posso fazer dois filtros de 3 por 3. Então, fazendo o filtro de 3 por 3, como eu vou conseguir deslocar 9 vezes aqui dentro, né? Então, vamos pegar um slide aqui. Deixa eu ver qual que seria bom para a gente usar. Acho que nenhum. Mas, enfim, como eu vou fazer... Aqui o exemplo é de 5 por 5, 3 por 3, mas poderia ser pensado aqui também, né? 4 por 4. Se eu tivesse mais uma linha e mais uma coluna nesse GIF aqui, eu deslocaria 1, 2, 3 para a direita e mais uma linha embaixo, 1, 2, 3 para baixo, né? Então, o meu resultado de uma entrada 5 por 5 e um filtro 3 por 3 é uma imagem 3 por 3. Agora, se eu aplico um filtro 3 por 3 em uma entrada 3 por 3, a solução é 1. Então, eu consigo chegar no mesmo diminuição aqui de tamanho da minha imagem, né? Eu consigo fazer a mesma subsampling aqui, subamostragem da minha imagem. Em vez de usar um filtro 5 por 5, eu uso dois filtros 3 por 3. Um em sequência do outro, né? Então, se vocês, inclusive, verem aqui nos ilustrados, o Inception V1, vamos ver se eu já passei, não. Opa, já passei. O Inception V1, ele usa aqui, ó, filtros do tipo 5 por 5, tá? 7 por 7, 3 por 3. E no Inception V3, ele já vai usar coisas do tipo 3 por 3, 3 vezes aqui, ó. No caso do stem, né? Então, o stem aqui, em vez de usar um filtro 7 por 7, eu consigo o mesmo efeito usando 3 vezes um filtro 3 por 3. Tá? É mais ou menos nesse sentido que eu estou falando. Então, a ideia justamente é isso, né? É trocar convoluções grandes, porque um filtro 5 por 5 tem 25 parâmetros, já um filtro 3 por 3 tem apenas 9 parâmetros. Então, eu consigo uma diminuição de parâmetros. Então, quanto mais filtros pequenininhos eu colocar, menos parâmetros eu tenho. E uma outra ideia que é usada aqui no Inception V2, ou V2, V3, enfim, para frente, né? É a ideia de fazer convoluções fatorizadas assimétricas. Então, em vez de usar um filtro de, por exemplo, 3 por 3, eu vou usar dois filtros, um por 3 e depois um 3 por 1. Por quê?
Se eu faço esses filtros assimétricos, então eu tenho um filtro aqui, né? Em vez de fazer 3 por 3, eu faço um filtro de 3, está mais em vermelhinho aqui, certo? Eu faço um filtro de 3, 1 por 3, que a hora que eu deslizo dá esse valor, deslizo para baixo dá esse valor, deslizo para baixo dá esse valor. E aí eu rotaciono o filtro, uso um outro set de filtros, uso dois filtros, né? Então uso um filtro 1 por 3 e depois uso um filtro 3 por 1. Um filtro 3 por 1, a hora que eu coloco em cima desse resultado, dá um pixel só. Certo? Então, em vez de usar um filtro 5 por 5, eu posso usar dois filtros 3 por 3, mas em vez de usar os filtros 3 por 3, eu poderia usar um filtro 1 por 3 e outro 3 por 1, e o resultado vai continuar sendo apenas um pixel aqui, um escalar no meu cálculo, né? Isso chama aqui convoluções fatorizadas, então quem tiver curiosidade pode olhar em outros materiais aí que tem pela internet de convoluções fatorizadas, né? Mas a ideia do Inception, das outras versões do Inception, no V3, V4, é justamente isso, né? Fatorizar as convoluções, fazer elas assimétricas, em vez de fazer 3 por 3, fazer 1 por 3 e 3 por 1, e fatorizar as convoluções grandes, do tipo 5 por 5, por duas convoluções de 3 por 3. E vocês veem aqui, por exemplo, a conv 1 por 7 e depois um 7 por 1. Né? Então, e o efeito é praticamente o mesmo, porque obviamente você vai aprender e vai diminuir os parâmetros consequentemente. Bem bacana essa ideia. Aqui de novo está mostrando a mesma coisa que eu mostrei aqui, né? 1 por 7, 7 por 1. Em vez de ter um 5 por 5, eu tenho 2, 3 por 3. Tá? Os resultados são interessantes. Tem um monte de coisa aqui a mais que eu poderia falar. Mas no geral é isso, né? Que é importante aí nas redes Inception. E aí vem outras redes, né? Se a gente continuar aqui para frente, vai ter o quê? A Exception 2016. Aqui você só começa a combinar, né? A ideia do Inception, que é a ideia dos towers auxiliares, que é a ideia do skip connection, que é a ideia das convoluções assimétricas. Você começa a combinar isso, né? Então aqui, por exemplo, tem tower, tem skip connection, tem? Não tem skip connection, mas tem convoluções assimétricas, então se começa a melhorar esse tipo de arquitetura fazendo essas combinações, certo? E uma coisa que vocês devem ter percebido, aqui inclusive o ResNet X50, é uma das últimas arquiteturas que pelo menos esse blogzinho acaba mostrando. Eu tenho um total de 32 towers aqui. Então é bastante, né? Leva essa ideia aí de towers ao extremo, tá? Bem bacana. Mas aí vocês começam a me perguntar, poxa, professor, mas como é que os caras chegaram nisso aí, né? Porque esse modelo especificamente... posso fazer o meu modelo, mas professor, eu fui tentar rodar os modelos aí que foram mostrados na aula passada e demora muito para treinar. Realmente, se vocês tentarem rodar aqueles modelos, o tempo de treinamento é absurdo, a menos que você tenha aí uma placa de vídeo, né, para poder fazer em paralelo. Tá? E mesmo assim vai demorar bastante, porque são milhões e milhões de parâmetros, milhões e milhões de atualizações de peso. Né? E aí tem N artigos que tentam, por exemplo, aqui, ó, Neural Architecture Research é um artigo que tenta justamente criar essas redes, né? Então tem uma busca heurística ali, tira isso, coloca aquilo, vamos colocar mais um filtro, menos um filtro. A ideia é que a gente tem um método de aprendizado para aprender o modelo de aprendizado, certo? Então, por exemplo, alguns resultados desse artigo são esse tipo de arquiteturas aqui, ó, né? Então, o método NES aqui, que vai fazer procura de arquiteturas de forma automática, acaba gerando esse tipo de arquitetura meio maluca aqui, sem muita
coerência em algumas coisas, pelo menos para a gente, né? Sem muito determinismo, mas que funcionam extremamente bem, né? Que funcionam extremamente bem. Então, tem várias arquiteturas aí na literatura, tá? Mas aí justamente, né, pensando, nossa, mas é uma arquitetura muito grande, tem muito parâmetro, demora muito para treinar. E aí a gente chega num conceito de redes neurais convolucionais que é extremamente importante, muito mais importante do que as arquiteturas. Eu perdi um pouco de tempo nas arquiteturas porque tem aqueles detalhes, né, principalmente como implementa e tal. Não que as arquiteturas em si sejam importantes, mas ali o jeitinho de implementar, né, o efeito que os towers, o efeito que as classificadores auxiliares, o efeito que as skip connections acabam causando aí nas arquiteturas. Essa é a parte importante, na verdade, né? Mas aí vem a ideia do transfer learning, que é central aí no deep learning. Qual que é a ideia do transfer learning? Isso é uma ideia que tem bastante na internet e é fácil de entender, tá? A gente tem que imaginar, deixa eu ver se está nesse slide, eu acho que está inclusive no outro slide anterior. Deixa eu voltar um pouquinho. A ideia é que a gente tinha aqui, né, nas redes neurais, então a gente tinha a parte de extração de característica, que era a parte dos filtros, e a gente tinha o classificador regular ali, que era a nossa MLP no final da rede. Então, qual que é a ideia do transfer learning? A ideia do transfer learning é bem simples. A ideia é que a parte do feature selection pode ser útil para outras aplicações. Então, por exemplo, se eu fiz uma arquitetura de rede, e essa arquitetura de rede, como eu comentei para vocês lá na outra aula, né? Então, até mostrei para vocês aqui alguns casos. Por exemplo, o Layer 1, deixa eu até aumentar aqui, dar um zoom grande. O Layer 1 acabava aprendendo bordas e cores. O Layer 2 já começava a aprender estruturas mais complexas, né? O Layer 3, que está no próximo slide, as estruturas mais complexas ainda, certo? Então, poxa, mas se o Layer 1 aprende bordas, bordas é importante, independente se eu quero fazer um reconhecedor de gatinho e cachorro ou se eu quero fazer um reconhecedor de câncer de pulmão. Nos dois casos eu vou ter borda da imagem. Cor, mesma coisa, né? Estruturas mais complexas, como círculos, como, né, algum padrão quadrado, etc., tem tanto na imagem de barco, que eu uso lá para fazer o ImageNet, como tem na imagem de câncer de pele, certo? Analisadores de textura tem tanto no problema de câncer, como tem no problema de visão natural numa indústria. Então, essas características de mais baixo nível, borda, círculo, cor, etc., elas são úteis independentemente do problema. Então, qual que é a ideia central? A ideia é justamente, bom, já que essas coisas são importantes para qualquer nível aí de aplicação, para qualquer tipo de aplicação, então vamos usar esses pesos que eu treinei para um problema e vamos testar em outro. Essa é a ideia do transfer learning. Então, o que eu faço na ideia do transfer learning? É justamente isso. Eu pego um modelo pré-treinado, posso pegar o ResNet, posso pegar o Inception, posso pegar qualquer modelo pré-treinado, no ImageNet, por exemplo, ou qualquer outra base de dados, e congelo os pesos das camadas anteriores, principalmente das camadas aqui que são extratoras de característica. E acabo retreinando apenas os pesos dos últimos layers, ou apenas do último, tá? Então, essa ideia de congela pesos e faça apenas um retreinamento dos últimos layers é chamado aí de fine tuning, né? Ou ajuste fino, vamos dizer assim. Tá? Por que isso? Porque normalmente a gente vai trabalhar com bases de dados que são bem menores do que ImageNet. Então, por que não usar todo o conhecimento que a rede adquiriu
quando ela treinou em cima do ImageNet, ficou lá 1, 2, 3, 10 semanas treinando em cima das imagens do ImageNet, adquirindo conhecimento. Por que não usar esse conhecimento adquirido com as imagens do ImageNet em outro classificador de imagem, com outro problema? Essa é a ideia do Transfer Learning. Então eu vou passar esse conhecimento que eu abstraí de uma base de dados e tentar usar esse mesmo conhecimento para outra base de dados, que normalmente é muito menor, né? Nós que estamos aqui na ponta, não temos às vezes o poder computacional necessário para treinar um modelo grande, então a gente acaba usando os modelos já treinados e acaba adaptando eles para a nossa base de dados pequenininha. Tá? Então aqui está uma maravilha da ideia do Deep Learning, que é a ideia do Transfer Learning. Tá? Isso aqui vai começar a aparecer, porque, por exemplo, Transfer Learning em imagem funciona. E essa é uma dos principais pontos aonde a visão computacional deu um salto gigantesco. Porque antes, para a gente fazer processamento de imagem, visão computacional, cada método era específico para um problema. Agora, com a ideia do Transfer Learning, não. Agora eu consigo usar a mesma rede neural para resolver N problemas. Então, aquilo de eu ter que bolar um método para um problema específico acabou sumindo de visão computacional. E por isso que o pessoal de visão computacional gosta tanto, ou muitos aí migraram para aprendizado Deep Learning para trabalhar com visão computacional. E a mesma coisa acontece com processamento de sinais. Né? Então, se a gente colocar, por exemplo, na internet, Transfer Learning Voice, né? Um sinal de voz, por exemplo, eu vou ter vários artigos aqui, né? Transfer Learning para voz, enfim, eu vou ter vários artigos que trazem essa ideia de Transfer Learning para processamento de sinais. Embora não seja tão bem explorado como é a imagem, mas existe a ideia de Transfer Learning para processamento de sinais. Tá? Não existia Transfer Learning para processamento de linguagem natural, mas a partir de 2018, um artigo bastante importante ali saiu. Bom, eu vou comentar isso nas próximas aulas, mas a ideia é que agora também, para processamento de linguagem natural, a gente também tem os modelos Transfer Learning funcionando. Tá? Hoje, aqui no ano aqui de 2020, estou gravando isso em 2020, é considerada a época de ouro aí para processamento de linguagem natural, justamente por causa desses modelos. Tá? Por causa da ideia de Transfer Learning em cima desses modelos. Então, e aí vocês me perguntam, bom, a ideia é exatamente essa. Ó. Eu tenho um VGG 16 com aquele mundaréu de camadas que a gente já viu implementado. Eu friso as camadas anteriores e troco apenas a última camada. Né? Ou troco os neurônios ou deixo o mesmo neurônio e só retreino eles. Tá? Quantas camadas, professor? Só a última? Não. Se eu treinar tudo do zero, por exemplo, eu vou ter 41% de acerto. Se eu fizer um fine tuning só no último layer, eu vou ter 64%, que é esse caso aqui, só o último layer. Se eu fizer dos 3 últimos layers, 54%. Se eu fizer de todos, 62%. Percebem? Então, isso aqui é para vídeo, né? Então, por isso dessas taxas de acerto um pouco mais baixas, mas talvez não exatamente só o último layer, talvez aí 2, 3 layers, né? Dependendo da arquitetura, seria interessante fazer um fine tuning, né? Então a ideia é essa, frisa, troca. Muito simples. Dentro do PyTorch, dentro do Keras, tem vários modelos pré-compilados. É só você fazer a importação dos pesos. Inclusive vários modelos que a gente viu, que a gente implementou na mão, né? Mas eles já existem lá, tanto o modelo criado como os pesos treinados, AlexNet, VGG, ResNet. Outro modelo que a gente viu, GoogleNet, que era o Inception V1. A gente viu também, acho que a gente viu esses, os outros são algumas especializações aí, né? Tá? O importante é que quando você reusa um modelo, você tem que
tem em mente, olha, eu estou esperando 224 por 224, eu estou esperando nesse formato, eu estou esperando as imagens normalizadas, eu estou esperando o RGB. Normalmente tem essas premissas. Se não for exatamente isso, tu tem que trabalhar aí tuas imagens de entrada. Tá? Exemplo de Transfer Learning eu tenho aqui no material de vocês. Dentro de códigos tem aqui um Transfer Learning feito com Keras, tem os outros feitos com PyTorch. Deixa eu abrir aqui. E é bem simples de fazer, principalmente com Keras. Né? De novo, importação, abrindo dataset, estou usando de novo o Cypher 10, só por quesito de simplicidade mesmo, né? Claro que não é uma base de dados assim tão interessante, mas para simplificar aqui a importação dos dados, eu estou usando o Cypher 100, desculpa, não o Cypher 10. Fiz o download dos dados, normalizei, aqui ó, 32.32.3. Lembrando que o modelo do ResNet ele pede um input 224 por 224, até posso mudar o input, mas o ideal é deixar o mesmo. Então eu faço o seguinte, usando aquela ideia de processamento por, né, a ideia de programação funcional, eu crio um input de 32.32.3, faço um resize para 24.24, certo? E aí eu digo, ó, base model é o meu Keras, que eu pego lá dos applications, e aí a gente pode até ver o que tem lá dentro da documentação. Tem ó, todos esses modelos prontos lá, ó, certo? Então eu pego o meu Keras, pego o meu ResNet, digo que o input shape vai ser desse formato e já passo o tensor, né? Porque aqui eu já, quando eu fiz o resize, ele já está no formato de tensor, então eu já passo o tensor X. Incluir o top? Não. Por quê? Porque eu quero justamente fazer isso aqui, ó. Certo? Eu não quero incluir a última camada. Eu vou trocar a última camada e os weights que você vai importar, porque eu não quero importar só o modelo, só como a configuração dos neurônios e pad e tudo mais. Eu quero também os pesos do ImageNet. Opa, inclusive aqui está errado, tem que ser ResNet. Né? Tá? Faço o download. Alguma coisa eu fiz errado. Tá? Vou colocar a ImageNet de volta. O que estava funcionando? Tá, depois eu vou corrigir isso. Então ele vai começar a fazer o download disso aqui. Ou seja, ele está importando toda a rede, está importando os pesos. E aí a gente tem que ver. E aí eu digo, ó, model.trainable, esse modelo aqui é treinável? Essa parte de cima, né? É treinável? Eu digo, não, não é treinável. Então seto lá, treinável não. Olha como é que é como é que é a saída desse modelo base aqui. A saída do modelo base é um 7x7 do 2048. Ok. Então eu vou adicionar mais duas camadas. Um Global Average Pooling, que vai fazer média desse canal 7x7, vai me cuspir 2048 valores. E desses 2048 eu coloco mais uma camada densa de 100, ativação Softmax. E aí tudo igual, né? Crio o modelo. Lembrando da programação funcional, na entrada é o X input, que é o primeiro carinha aqui de cima, e a saída é o X, que é o último carinha aqui de baixo. Tudo igualzinho aqui. Vocês podem ver aqui a entrada, no fim das contas, é 32 por 32, resize. Quando começa a entrada, realmente é 224 por 224. E aqui, quando ele cospe a parte final do modelo, ele cospe um 7x7 2048. Global Average Pooling vira 2048, sem neurônios de saída. Tem o meu modelo criado aqui, certo? E aí eu posso treinar. Opa, modelo não definido, tem que rodar aqui em cima. Definir o modelo, e aí eu posso treinar o meu modelo. Percebam que o treinamento, embora obviamente não seja tão rápido, porque bastante dado, né? Tem que passar por toda a rede, voltar e etc. Mas não é um modelo que demora tanto igual eu treinaria se fosse a rede inteira. Tá indo rapidinho até, né? Depois o resto é tudo igual, não muda absolutamente nada, tá? Vou até parar o treinamento aqui. Acho que é isso por essa aula. Espero que muitas coisas tenham ficado claras e desculpe pelas outras aulas que levaram
uma hora e pouco não era a minha intenção. Minha intenção é deixar em torno de 40 minutos, tá? Próxima aula, então, a gente vai para aprendizado métrico. Até lá.